Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 122. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br/podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de 2 Samuel, capítulo 3, também 1 Crônicas, capítulos 3 e 4, além do Salmo 24 da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. 2 Samuel, capítulo 3. Prolongou-se por muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a de Davi, mas à medida que o poder de Davi ia se fortificando, a casa de Saul ia se enfraquecendo. Nasceram filhos a Davi em Hebrom. Seu primogênito foi Amnon, de Aquinoã, de Jezreel. Queleabe, o segundo, de Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. Absalão, o terceiro, filho de Maaca, filha de Tolmai, rei de Gessur. O quarto, Adonias, filho de Hagite. Safatias, o quinto, filho de Abital. E o sexto, Jetraã, filho de Egla, mulher de Davi. Esses foram os filhos que nasceram a Davi, em Hebrom. Enquanto durou a guerra entre a casa de Saul e a de Davi, Abner teve autoridade na casa de Saul. Ora, Saul tinha uma concubina chamada Resfa, filha de Aias. Isbaal disse a Abner: "Por que te aproximaste da concubina de meu pai?" Abner indignou-se com estas palavras de Isbaal e disse: "Sou porventura uma cabeça de cão a serviço de Judá? Enquanto neste momento trabalho pela casa de Saul, teu pai, pelos seus irmãos e seus amigos, não os deixando cair na casa de Davi, vens tu acusar-me de pecado com esta mulher? Deus me trate com o maior rigor, se eu não procurar para Davi tudo o que o Senhor lhe prometeu, a saber, tirar a realeza da casa de Saul e firmar o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Bersabeia." Isbaal não soube o que responder a Abner, porque o temia. Abner enviou então mensageiros a Davi para perguntar-lhe: "De quem é a terra? Faze aliança comigo e eu te darei mão forte para reunir em torno de ti todo Israel." Davi respondeu: "Está bem, farei aliança contigo, mas com uma condição: não te apresentarás diante de mim sem trazer contigo Micol, filha de Saul, quando vieres ver-me." Davi enviou mensageiros a Isbaal, filho de Saul, para dizer-lhe: "Devolve a minha mulher Micol, que desposei a preço de 100 prepúcios de filisteus." Isbaal ordenou que a tirassem de seu marido, Faltiel, filho de Lais, que a acompanhou chorando até Baurim. Ali, Abner disse-lhe: "Volta para a tua casa." E ele voltou. Abner pôs-se em contato com os anciãos de Israel e disse-lhes: "Já há tempo que desejais ter Davi como vosso rei. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor disse a Davi: por meio de Davi, meu servo, livrarei o meu povo de Israel da mão dos filisteus e de todos os seus inimigos." Abner, que havia dito a mesma coisa aos benjaminitas, foi a Hebrom para informar Davi de tudo o que fora aceito por Israel e por toda a casa de Benjamim. E apresentou-se a Davi em Hebrom, acompanhado de 20 homens. Davi deu um banquete a Abner e seus companheiros. Disse então Abner a Davi: "Irei para reunir ao redor de meu senhor, o rei, todos os israelitas, para que façam aliança contigo e reinarás sobre toda a terra que quiseres." Davi despediu-se de Abner e ele partiu tranquilamente. Entretanto, os homens de Davi voltavam com Joabe de uma expedição, trazendo uma grande presa. Abner não estava mais com Davi em Hebrom, porque Davi o tinha despedido e ele partira em paz. E, voltando Joabe com toda a sua tropa, disseram-lhe que Abner, filho de Ner, viera ter com o rei e este o deixara ir em paz. Joabe foi ter com o rei e disse-lhe: "Que fizeste? Abner, filho de Ner, veio a ti? Por que o deixaste partir? Tu o conheces, bem sabes que é para enganar-te, para espiar tuas idas e vindas e sondar tudo o que fazes." Deixando Davi, Joabe mandou emissários atrás de Abner, que o fizeram voltar ao poço de Sira, sem que Davi o soubesse. Quando Abner chegou a Hebrom, Joabe tomou-o à parte, para dentro da porta, como para falar-lhe em particular, e lá feriu mortalmente no ventre, vingando o sangue de seu irmão Azael. Quando Davi soube do acontecido, exclamou: "Sou inocente, eu e o meu reino, diante do Senhor, do sangue de Abner, filho de Ner. Que ele caia sobre a cabeça de Joabe e de toda a sua família. Não faltem jamais em sua casa homens atacados de sarna ou lepra, que trabalhem no fuso, caiam pela espada, definhem de fome." Joabe e seu irmão Abjessé
tinham assassinado Abner por ter este matado seu irmão Asael, depois da batalha de Gabaon. Davi disse a Joabe e a toda a sua tropa: rasgai vossas vestes, cobri-vos de sacos e pranteai Abner. E o rei seguiu, atrás do féretro. Sepultaram Abner em Hebrom. O rei pôs-se a chorar em alta voz sobre seu túmulo, e todo o povo chorou. E Davi cantou a seguinte lamentação, chorando Abner: devia Abner morrer como morrem os insensatos? Tuas mãos não estavam algemadas, nem acorrentados os teus pés. Caíste como se cai diante de celerados. E o povo chorou sobre ele. Depois, como todo mundo viesse a Davi insistindo em que ele tomasse algum alimento antes de acabar o dia, ele fez esse juramento: que o Senhor me trate com todo o seu rigor, se eu comer pão ou qualquer outra coisa antes do pôr do sol. Todo o povo o soube e o aprovou, como aliás lhe parecia sempre bom tudo o que o rei fazia. Todo o exército e todo Israel reconheceu naquele dia que o rei não tivera parte alguma na morte de Abner, filho de Ner. O rei disse aos seus servos: não sabeis que um chefe, um grande chefe, caiu hoje em Israel? Quanto a mim, sou ainda fraco, embora tenha recebido a unção real. Esses homens, filhos de Sávia, são mais fortes do que eu. Que o Senhor retribua aqueles que fizeram mal segundo os seus próprios atos. Primeiro Crônicas, capítulos 3 e 4. Eis os filhos que a Davi nasceram no tempo em que estava em Hebrom. O primogênito, Aminon, filho de Aquinoã, de Jezael. O segundo, Daniel, de Abigail, de Carmelo. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Tolmai, rei de Gessur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Safatias, de Abital. O sexto, Jetraã, de Egla, mulher de Davi. São estes os 6 filhos que lhe nasceram em Hebrom, onde reinou 7 anos e 6 meses. Ele reinou 33 anos em Jerusalém. Eis os que lhe nasceram em Jerusalém: Simua, Sobabe, Natã, Salomão. 4 filhos de Betsabeia, filha de Amiel. Em seguida, Jebaar, Elisua, Elifalete, Nafeg, Jáfia, Elisama, Eliada, Elifelete, ou seja, 9 filhos. Eis todos os filhos de Davi, sem contar os filhos de suas concubinas. Tamar era sua irmã. Filhos de Salomão: Roboão, Abias, seu filho, Asa, seu filho, Josafá, seu filho, Jorão, seu filho, Ocosias, seu filho, Joás, seu filho, Amazias, seu filho, Azarias, seu filho, Joatão, seu filho, Acais, seu filho, Ezequias, seu filho, Manassés, seu filho, Amon, seu filho, Josias, seu filho. Filhos de Josias: o mais velho, Joanã; o segundo, Joaquim; o terceiro, Sedecias; o quarto, Selum. Filhos de Joaquim: Jeconias, seu filho; Sedecias, seu filho. Filhos de Jeconias: o cativo, Salatiel, seu filho; Melquiram, Fadaías, Senasser, Gessemias, Rosama e Nadabias. Filhos de Fadaías: Zorobabel e Semei. Filhos de Zorobabel: Mesolã, Hananias, Salomite, sua irmã. Filhos de Mesolã: Razaba, Ool, Baraquias, Razadias, Josabe Resed, 5 filhos. Filhos de Hananias: Faltias e Jezeias. Os filhos de Afaia, os filhos de Arnã, os filhos de Abidias, os filhos de Sequenias. Filhos de Sequenias: Semeias, Ratuz, Jegaal, Barias, Naarias, Safate, 6 filhos. Filhos de Naarias: Elioneai, Ezequias e Esricã, 3 filhos. Filhos de Elioneai: Oduías, Eliasibe, Feleias, Acube, Joanã, Dalaías e Anani. Ao todo, 7 filhos. Filhos de Judá: Farés, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate. Jaate gerou Almaí e Laade. Estas são as famílias dos sareus. Eis os descendentes de Etã: Jezrael, Jezema e Gedebus. O nome de sua irmã era Azalelfone. Fanuel era pai de Gedor e Ezer, pai de Rosã. Estes são os filhos de Ur, o primogênito de Éfrata, pai de Belém. Azur, pai de Tiuca, teve 2 mulheres, Halaá e Naara. Naara deu-lhe à luz Ozã, Éfer, Temanita e Astarita. São estes os filhos de Naara. Filhos de Halá: Seret, Saar e Etnã. Cós gerou Anobe e Soboba. E as famílias de Arel, filho de Arum. Jabes foi mais ilustre que seus irmãos.
Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: é porque eu dei à luz com dor. Jabes invocou o Deus de Israel: se vós me abençoardes, alargando meus limites, se vossa mão estiver comigo, para me preservar da desgraça e me poupar da aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Calube, irmão de Suá, gerou Mair, pai de Estom. Estom gerou a casa de Rafa, Fesse e Teina, pai da cidade de Irnaás. Foram estes os habitantes de Recabe, filhos de Senés, Otoniel e Seraías, filhos de Otoniel, Hatate e Maonate, que gerou Ofra. Seraías gerou Joabe, pai de Jer-Harazim, porque eles eram artesãos, filhos de Calebe, filhos de Jefoné, Hir, Ela e Naã, filhos de Ela, Senés, filhos de Jaleleel, Zif, Zifa, Tírias e Asrel, filhos de Ezra, Jeter, Mered, Efer e Jalom. A mulher de Mered deu à luz Maria, Samai e Gesba, pai de Estemo. Sua mulher judaíta deu à luz Jared, pai de Gedor, Eber, pai de Soco, e Icutiel, pai de Zanoé. São estes os filhos de Betias, filha do faraó, que Mered desposara. Filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, o pai de Seila, de Garmi, e Estemo, que era de Macate. Filhos de Simão, Aminon, Rina e Ben-Hanã, e Tilon. Os filhos de Jeze, Zoete e Ben-Zoete. Filhos de Sela, filho de Judá, pai de Leca, Laada, pai de Maresa, e as famílias da casa onde se fabricava linho fino, casa de Bet-Asbea e Joaquim, e os homens de Cozeba, Joás e Saraf, que dominaram sobre Moabe e retornaram a Belém, segundo antigas tradições. Eles eram os oleiros e os habitantes de Nataim e de Gadeira. Lá habitavam, estando a serviço do rei. Filhos de Simeão, Namuel, Jamim, Jaribe, Zara e Saul. Selum, seu filho, Mabzã, seu filho, Masma, seu filho. Filhos de Masma, Ramuel, seu filho, Zacur, Semei, seu filho. Semei teve 16 filhos e 6 filhas. Seus irmãos não tiveram muitos filhos, e suas famílias não foram tão numerosas como as dos filhos de Judá. Eles habitavam em Bersabeia, em Molada, em Raza-Sual, em Bala, em Azem, em Tolade, em Batuel, em Orma, em Ciseleg, em Bet-Marcabote, em Hazar-Suzim, em Bet-Beraí e em Saarim. Estas foram suas cidades até o reinado de Davi. Possuem ainda Etam, Aem, Remon, Toquem e Azã, 5 cidades, e todas as aldeias de suas redondezas até Baal. Estas foram suas residências e seus registros genealógicos. Mazobabe, Genlec, Josa, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josabias, filho de Saraías, filho de Aziel, Elioenai, Jacoba, Izuaías, Asaías, Adiel, Izimiel, Bananias, Ziza, filho de Cefei, filho de Alon, filho de Jedaías, filho de Senri, filho de Semeias. Estes homens, indicados por seus nomes, eram príncipes nas suas famílias. Suas casas patriarcais eram grandemente multiplicadas. Eles foram de costa de Gabor até o lado oriental do vale, à procura de pastagens para os rebanhos. Encontraram pastagens abundantes e bons num território amplo, tranquilo e seguro, outrora habitado pelos camitas. Esses homens, indicados por seus nomes, vieram no tempo de Ezequias, rei de Judá. Destruíram as tendas dos habitantes dessa terra, assim como os maonitas, que lá se encontravam, e os voltaram ao interdito até o dia de hoje. Estabeleceram-se em seu lugar, porque lá havia pastagens para seus rebanhos. 500 homens da família de Simeão dirigiram-se também para as montanhas de Seir. Eram seus chefes, Faltias, Naarias, Rafaías e Osiel, filhos de Gezi. Destroçaram os amalecitas, sobreviventes, e lá se estabeleceram, até este dia. Salmo 24, da Bíblia Ave Maria. De Davi. Para vós, Senhor, eleva a minha alma. Meu Deus, em vós confio, não seja eu decepcionado. Não escarneçam de mim meus inimigos. Não, nenhum daqueles que esperam em vós será confundido, mas os pérfidos serão cobertos de vergonha. Senhor, mostrai-me os vossos caminhos e ensinai-me as vossas veredas. Dirigi-me na vossa verdade e ensinai-me, porque sois o Deus de minha salvação, e em vós eu espero sempre. Lembrai-vos, Senhor, de vossas misericórdias e de vossas bondades que são eternas. Não vos lembreis dos pecados de minha juventude e dos meus delitos. Em nome de vossa misericórdia, lembrai-vos de mim, por causa de vossa bondade, Senhor. O Senhor é bom e reto, por isso reconduz os extraviados ao caminho reto.
Dirige os humildes na justiça e lhes ensina a sua via. Todos os caminhos do Senhor são graça e fidelidade, para aqueles que guardam sua aliança e seus preceitos. Por amor de vosso nome, Senhor, perdoai meu pecado, por maior que seja, que advém ao homem que teme o Senhor. Deus lhe ensina o caminho que deve escolher. Viverá na felicidade, a sua posteridade possuirá a terra. O Senhor se torna íntimo dos que o temem e lhes manifesta a sua aliança. Meus olhos estão sempre fixos no Senhor, porque Ele livrará do laço os meus pés. Olhai-me e tende piedade de mim, porque estou só e na miséria. Aliviai as angústias do meu coração e livrai-me das aflições. Vede minha miséria e meu sofrimento, e perdoai-me todas as faltas. Vede meus inimigos, são muitos, e com ódio implacável me perseguem. Defendei minha alma e livrai-me. Não seja confundido eu, que em vós me acolhi. Protejam-me a inocência e a integridade, porque espero em vós, Senhor. Ó Deus, livrai Israel de todas as suas angústias. Muito bem, essas leituras continuam um pouco difíceis, né? Mas 1 Crônicas ainda está trabalhando nos nomes, mas é algo bom. É uma graça completa ouvir as histórias das pessoas que vão contribuir para o resto da história da salvação. Por exemplo, temos os descendentes de Davi e Salomão. Você pode não conhecer todas as histórias de todas as pessoas, mas existem algumas ali que serão importantíssimas nesse caminho da leitura da Bíblia. E outro cruzamento feliz entre 2 Samuel 3 e 1 Crônicas 3 é o fato da lista dos filhos de Davi. Está em ambos os capítulos. Alguns desses filhos de Davi e uma filha, Tamar, serão muito importantes à medida que a história se desenrola em 2 Samuel. Ao chegarmos a Salomão, a história de 1º e 2º Reis se desenrolará. Esses nomes podem não significar muito para a gente agora, mas eles significam uma tonelada no esquema maior de vamos seguir a linha de Davi nos livros dos reis. Nós vamos descobrir que a história desses reis não é necessariamente a história de reis realmente muito grandes. Bem, quando se trata de 2 Samuel capítulo 3, temos essa história trágica de como Davi reconhece que pode entrar em um tipo de acordo com Abner. Abner foi acusado de tomar para si uma das concubinas de Saul. Existem alguns comentários por aí que indicam que não há necessariamente uma razão pela qual Abner, que parece ser um indivíduo bastante honesto e sólido, onde essa acusação seja a verdadeira. Mas se parece que viram Abner como uma ameaça e inventaram algum tipo de acusação contra ele. Talvez seja o caso, mas a verdade é que não sabemos. Isso leva Abner a ir até Davi e pedir pela paz. E ele estaria disposto a lutar por Davi e ter certeza de que ele é o rei de todo Israel. Davi concorda e deixa Abner ir em paz. Lembra do que falamos ontem? Violência gera violência. Joabe descobre que Abner conversou com Davi e lembre-se do capítulo de ontem, onde Abner matou Asael e disse que Joabe ficaria contra ele. Não deve haver qualquer desejo de vingança. E ainda, Joabe cede ao seu desejo de vingança e mata Abner, este general altamente condecorado e respeitado. Todos em Israel teriam conhecido Abner. Davi tinha convidado Abner para sua casa, por ele, e o chamou de volta, e então Joabe mata Abner. Então Davi toma uma atitude muito inteligente que mostra seu caráter. É inteligente porque une todas as pessoas, e mostra seu caráter porque é a coisa certa a se fazer. Davi lamenta publicamente a morte de seu inimigo, Abner, e instrui o assassino Joabe e seu irmão a usar saco e rasgar suas vestes. Então todas as pessoas viram isso e reconheceram que Davi é um bom líder. Davi é um bom líder porque tem caráter e sabedoria. Tem algo muito bom aqui. Tudo que Davi fez nesse sentido agradou ao povo, porque mostrou a profundidade de quem ele é, o tipo de líder que ele era e o tipo de humano que ele era. É muito necessário lutar pelos inimigos. Teria sido mais sensato ter feito desse inimigo um amigo. Isso é o que ele queria fazer em primeiro lugar. Somos chamados a deixar esses inimigos. Não se tornarem amigos porque precisamos confiar em pessoas que são confiáveis, mas somos chamados a ter uma porta aberta para pessoas que podem voltar para casa, podem ser reconciliadas, perdoadas. Para isso, precisamos de sabedoria. Nós não queremos ser tomados por um impulso sentimental. Não queremos confiar em pessoas que não são confiáveis. Abner parecia uma pessoa confiável. Há pessoas em nossas vidas que nos feriram, que precisamos ter cuidado e não confiar cegamente neles. Mas há outros que nos feriram e podemos crescer em confiança novamente. E o ciclo da violência pode terminar conosco, em nossos corações. Então rezemos uns pelos outros para que o ciclo da violência termine em nossos corações. O perdão pode ser oferecido de nossos corações. A reconciliação pode ser oferecida de nossos corações. É assim que a violência encerrará aqui. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.